Carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Estou empolgado hoje. Glória a Deus por isso. Depois da palavra. Uhum. Preocupa não. Em Filipenses que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O tema da palavra de hoje, queridos, é cooperando para a realização do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós falamos hoje de manhã com os homens lá no acampamento de homens sobre propósito e legado. E essa pregação é quase que uma continuação da pregação que foi dita hoje pela manhã. Então, como vocês não estavam lá, 90% de vocês não estavam lá, eu vou fazer uma recapitulação em 5 minutos sobre a palavra de hoje de manhã, que é falar um pouco sobre propósito. Amém? Glória a Deus por isso. O que é propósito, queridos? É o nosso objetivo maior. Amém? Propósito é o nosso objetivo maior. Então, qual é o objetivo maior de Deus para com a minha vida e para com a sua vida? Para o que eu e você fomos criados? Lá no Gênesis diz que Deus criou todas as coisas, depois Ele criou o homem do pó da terra, depois fez Adão dormir, tirou da costela do Adão a Eva. Para qual propósito, qual o sentido da criação do homem? De Deus ter criado eu e você, a sua imagem conforme a sua semelhança. Para os homens que estavam lá. Para comunhão com Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus vinha ter com Adão e Eva ali no jardim, na viração do dia, para ter comunhão com o homem. Para ter intimidade com o homem. Para falar com o homem, para ter comunhão com ele. E essa comunhão, queridos, ela foi quebrada com Adão e restaurada em Jesus Cristo. Amém? João 3,16 diz, o que João 3,16 diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do momento que Jesus veio, se fez carne e morreu na cruz do Calvário, a comunhão que tinha sido quebrada em Adão, no jardim do Éden, que pecou, caiu, desobedeceu uma ordem direta de Deus e foi destituído da presença e da comunhão de Deus. Jesus veio através da mulher, através de Maria, se fez carne, cresceu em estatura, morreu na cruz do Calvário aos 33 anos, depois de 3 anos de ministério, morreu e ressuscitou ao 3º dia, e hoje nós somos feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Amém? Amém? A comunhão de Deus, a comunhão com o homem, ela foi quebrada no jardim do Éden, restaurada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O propósito principal, querido, para mim e para você, é que eu e você tenhamos comunhão com Deus. E como é que essa comunhão com Deus funciona? Como é que funciona a comunhão com Deus? Como é que eu e você temos comunhão com Deus? Há 3 princípios básicos, há vários, mas os 3 princípios básicos para se ter comunhão com Deus. Primeiro é oração, orar, falar com Deus. Não tem como ter intimidade ou comunhão com alguém sem se relacionar com esse alguém.
Primeiro nós oramos, nós falamos com Deus, mas ter comunhão com Deus, querido, não é orar só pelo prato de comida e falar: ô Jesus, obrigado pelo rango, obrigado pela boia, por esse monte que eu estou aqui agora. Não, querido. Oração de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, é você falar com Deus todos os dias, é ter um momento com Deus todos os dias. Amém? A não ser que aconteça algo extraordinário, você tem comunhão e intimidade com Deus todos os dias, seja ao acordar, ao dormir, no meio do dia, seja a hora que for, querido, quem institui isso é você. Mas nós precisamos ter comunhão e intimidade com Deus, relacionamento é diário. Sim ou não? Quando você diz que você tem um relacionamento com alguém, você encontra com esse alguém uma vez por ano? É assim que funciona um relacionamento? Não, irmãos, é diariamente. Relacionamento com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos falar com Deus diariamente, todos os dias. Segunda parte da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. Leitura da palavra. Como é que você vai saber das promessas que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para você, se você não ler a palavra de Deus? A palavra de Deus tem mais de 1.500 promessas descritas na sua palavra. Tem gente que não sabe nem de duas. Toma posse das promessas, toma posse da palavra do Senhor, ore a palavra, querido. O que a gente estava fazendo aqui no começo do culto? Eu estava lendo o Salmo 91 e a gente estava orando a palavra. Toma posse da palavra, querido. Toma posse da palavra na sua vida. Como é que você vai saber que o que está sendo falado aqui no púlpito, o que está sendo falado na igreja, ou alguém está falando, não é a verdade, não condiz com a palavra de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus? Não tem como. Precisamos ser conhecedores da palavra de Deus, amém? Amém? Oração, leitura da palavra. E terceiro, praticar a palavra, obedecer a palavra de Deus. Tiago 1:22 diz: sede, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós lemos e aprendemos da palavra de Deus. Não tem comunhão com Deus sem prática da palavra. Não tem comunhão com Deus sem obedecer aos princípios eternos. Sem obediência à palavra de Deus. Sem prática da palavra de Deus, não tem como. Como é que você diz que é cristão? É cristã? Se tudo aquilo que você vive e faz está contrário à palavra de Deus. Não tem como, querido. Ser cristão é estilo de vida, não é só frequentar a igreja. Quando estão ouvindo, diga amém. Glória a Deus. Então, os 3 aspectos da comunhão com Deus. Eu estou só explicando comunhão com Deus aqui, querido. Essa é só recapitulação. A palavra vai começar daqui a pouco. Preocupa não. Então, o propósito geral de Deus para comigo e para com você é ter comunhão, intimidade comigo e contigo, querido. Deus quer ter relacionamento. Não existe vida cristã sem relacionamento com Deus. Sabe por que muita gente se perde, queridos? Na sua caminhada na vida cristã? Porque não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus. Porque não faz nenhuma das 3 coisas que eu acabei de falar. Não ora, não lê a Bíblia e não põe em prática. Não tem como ser cristão de final de ano. Aí vem aqui na virada do ano e fala: Senhor, esse ano eu quero que o Senhor faça isso. E passa o resto do ano todinho ignorando, sem orar, sem ler a palavra, sem ter comunhão com Deus, sem ter relacionamento com Deus. Veja que até agora eu não falei de igreja, querido. Veja que é algo que não tem nada a ver. É relacionamento com Deus. Não falei de relacionamento com a igreja. Falei com Deus.
Entenda isso. Esse é o propósito geral de Deus para com a humanidade. Comunhão, relacionamento com Ele, querido. Jesus morreu na cruz do Calvário, querido. Não foi para te dar carro novo, casa nova, emprego maravilhoso na multinacional. Foi para que você tivesse relacionamento com Ele. Amém? Esse é o propósito maior de Deus para comigo e para com você. Relacionamento. Esse é o propósito geral. E qual que é o propósito individual de Deus para com a minha vida e com a sua vida? A palavra de Deus nos mostra na parábola das minas, na parábola dos talentos, que Deus vai dar a cada um segundo a sua possibilidade, segundo a sua fidelidade. Presta atenção. Algo que eu falei hoje de manhã. Deus dá a cada um segundo a sua possibilidade, segundo a sua fidelidade. Amém? Por isso. O que isso quer dizer, pastor? Eu estou entendendo nada, vou te explicar. É porque muitas vezes, querido, a gente acha que o propósito de Deus só vai se cumprir na minha vida o dia que eu pegar esse microfone e pregar aqui na frente, o dia que eu estiver tocando aqui na frente, o dia que eu estiver fazendo, rodando, e o fogo estiver caindo do céu, e o anjo estiver batendo as asas aqui, e todo mundo vendo. Não, querido. Se você for ler os evangelhos, os 12 apóstolos de Jesus, quantos deles pregavam o evangelho? Quantos deles? Poucos. Agora eu vou dizer outro dado para você. De quantos dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, quantos deles tocava? Responde para mim. Nenhum. Responde em uníssono. Nenhum. Eu vou te responder agora. Nenhum. Quantos tocava violão? Nenhum. Quantos cantava? Nenhum. Por quê? Porque esse não é o propósito principal de Deus para as nossas vidas, querido. Por isso, pare de se preocupar com isso aqui que você está vendo aqui na frente. Se Deus já entregou algo poderoso na sua vida, querido, é isso que Ele vai te cobrar. Eu já preguei isso aqui 1000 vezes, sobre os talentos. Deus vai cobrar aquilo que Ele entregou a você. Ele não vai cobrar aquilo que Ele não entregou na sua mão. Ele não vai cobrar de você ter pregado, de você ter tocado. Se Ele não te entregou esse dom, se Ele não te entregou esse talento, Ele não vai fazer isso com você, querido. Pode ficar despreocupado. Ele não vai cobrar de mim e de você aquilo que Ele não nos entregou. Mas aquilo que Ele te entregou, querido, Ele vai cobrar. Porque se Ele colocou o ministério de crianças na sua mão, meu irmão e minha irmã, Ele vai cobrar. Se Ele falou para você ser um diácono, e ser o melhor diácono da igreja, Ele vai cobrar. Como estão entendendo? Diga amém. Ele vai cobrar aquilo que Ele entregou na sua mão. Querido, se Ele colocou você como intercessor, como intercessora, como sacerdote, como empresário, como coluna financeira, seja com o que for, querido, seja o melhor que você pode ser naquilo que Deus já te colocou nas mãos. Para de se preocupar em querer pregar, em querer tocar, em querer fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Muitos de nós se perdem, querendo o dom e o talento que é do outro, querido. Deixa eu dizer algo para você. Ele vai te cobrar aquilo que Ele te entregou, não aquilo que Ele não te entregou. Então, se você tinha algo, uma preocupação, é o bispo, é o pastor, é o fulano, é o ciclano, que Deus vai abençoar mais. Querido, nós vamos ter tanta surpresa no céu. Mas muita. Os crentes estão preocupados só em tocar, cantar, arrepiar, entregar revelação, revelar o CPF que eu já sei, que eu não preciso disso. Deus está preocupado com nada disso, irmão. Jesus, quando foi perguntado, fala: Jesus, como é que você define os 10 mandamentos, Jesus? Jesus falou: os 10 mandamentos se resumem em
2, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso. Disso depende toda a lei e os profetas. Tudo. É isso que Deus está preocupado, querido. Se você ama o próximo, se você faz o melhor com aquilo que Ele te entregou, é isso. Ou seja, tira essa preocupação do seu coração, querido, de querer pregar, tocar, aparecer. Deus não está preocupado com isso não, irmão. Fica tranquilo, fica tranquila. Amém? Este é o propósito individual. Que Deus vai te cobrar, querido, aquilo que Ele já te entregou, aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Se o seu dom e o seu talento é de organizar eventos, organize eventos para a glória de Deus. Se o seu dom e o seu talento é ficar ali na porta e profetizar a bênção do Senhor na vida dos irmãos, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer. E aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade e segundo a sua fidelidade. Se você é fiel naquilo que Deus te colocou, Deus vai e te coloca sobre outras coisas. E a coisa vai acontecendo. E você vai crescendo. Mas não se preocupe com o dom e com o talento do outro, amém? Deus tem algo poderoso, é para você. É para você, querido. Como cooperamos para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas? Falei de propósito geral e individual. Agora eu vou falar como é que a gente coopera para o cumprimento desse propósito nas nossas vidas. Primeiro, obedecendo à direção dada por Deus a cada um de nós. Obedecendo à direção dada por Deus a cada um de nós. Provérbios 4:23 diz, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Obedecer à direção de Deus é ser guiado por Deus e não por suas emoções. Isso aqui é muito maravilhoso. Eu atropelei o português para que você olhe para mim de novo. Muito maravilhoso, vou falar de novo. Precisamos obedecer à voz de Deus, à direção de Deus, à direção dada por Deus a cada um de nós, querido. Para ver o cumprimento da promessa, para ver o propósito de Deus se cumprir, se realizar nas nossas vidas. Não podemos ser guiados pelas nossas emoções, não podemos ser guiados pelos nossos corações. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda os seus sentimentos, as suas emoções. Não seja guiada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Por quê? Porque isso vai te levar à ruína, isso vai te levar à destruição, querido. Qual que é a frase que você mais ouve no mundo? Ah, e o fulano está feliz, deixa ele. Ah, o importante é ser feliz. Um sorriso amarelo assim. O importante é ser feliz. Ele separou da mulher dele, deixou os filhos passando fome, mas o importante é ser feliz com a amante. É? Quem já viu isso na prática, querida? A gente vê isso todos os dias. Ah, ele vai largar o emprego bom dele para vender arte na praia, mas o importante é ser feliz. Ah, irmão. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não viva pelas suas emoções. Não seja governado pelos seus sentimentos, querido. Porque enganoso é o coração do homem. E da mulher também. Falei homem, você fala, as mulheres, não, eu estou tranquilo aqui então. Enganoso é o nosso coração, irmãos. Não podemos viver pelas nossas emoções. Devemos ser guiados pela palavra de Deus, pela direção de Deus, para aquilo que o Senhor nos fala. Abraão, guiado por Deus, tomou posse de Canaã.
Moisés, guiado por Deus, libertou o povo do Egito. Pedro, guiado por Deus, teve a pesca maravilhosa. Ele disse: Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas pela sua palavra eu lançarei as redes. E viveu o sobrenatural, e viveu um dia de milagres, e viveu a pesca maravilhosa. Não viva pelas suas emoções. Todas as vezes que agimos por emoção, a gente se lasca mesmo. Por quê, queridos? Porque enganoso é o nosso coração. Todas as vezes que a gente age pela emoção, a gente se lasca. Uma vez eu agi pela emoção, minha esposa já desceu, eu posso até falar mais tranquilo aqui, que ela já está lá embaixo. Eu fui na concessionária, eu estava com um carrinho igual o mesmo carro que eu estou agora, que eu estava na época, um Sandeirinho branco, 2017. Era o mesmo carro praticamente que eu estou hoje. Aí eu passei na concessionária, vi uma, quem conhece de carro aqui vai saber, uma X60, vermelha. Acho que alguns irmãos viram com esse carro aqui uns anos atrás. 5, 6 anos atrás. Eu falei, nossa, aquele carro ali é maravilhoso. O carro era o mesmo preço do meu. Só nisso, irmão, eu já tinha que ter desconfiado. Não tem almoço grátis. Não tem carro barato. Que seja maravilhoso. Eu tinha que ter desconfiado. Cara, não, eu pego seu carro, você me paga mais 3 mil aqui e está tudo certo. E eu, nossa, aí eu tô maravilhoso, agora é só alegria. Ô, irmãos, a alegria foi quando eu comprei e quando eu vendi. Foi 6 meses com o carro, ele passou 5 vezes na oficina, ficou 2 meses morando com o mecânico, tinha que vir peça de São Paulo. Irmãos, a alegria quando ele foi embora de casa, eu fiz a campanha, eu falei, oh, aleluia, glória a Deus, o Senhor é louvado. Por quê? Porque eu agi pela emoção. Se eu pergunto para Deus e Deus fala, não, filho, esse carro aí é cilada, vaza. Mas quando a gente está agindo pela emoção, a gente pergunta para Deus? Não, pergunta não. Quer viver o propósito de Deus, querido? Não seja guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Porque isso vai impedir o agir de Deus, o cumprimento do propósito, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Porque Deus fala, vai para a direita, você vai para a esquerda. Porque fala, ai, o fulano é tão bonitinho. Ai, o fulano tem uma Hilux, ele é tão bonitinho. Pena que ele bate na mãe dele todo dia. Mas ele é gente boa. Vai entrando, irmão. Dá nada não. Fulano é tão gente boa. Mas ele faz só uns negocinhos ali errados, mas coisa pouca. Não haja pela emoção, irmão. Sabe por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, em todos os momentos, falava com Deus, falava, Senhor, eu vou para a guerra? Ou eu fico? Senhor, eu vou adorar o Senhor no monte A, no monte B, no monte C? Senhor, eu tenho que tocar tal música, eu tenho que fazer tal coisa no templo. Tudo que Davi ia fazer, ele perguntava, ele consultava a Deus. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era bonito, porque ele era rei, nada disso. Porque ele sempre consultava a Deus. A única vez que ele não consultou a Deus, ele fez a cagada que fez. Pegou a mulher dos outros, mandou matar o marido. Só tristeza. Não podemos ser guiados pelas nossas emoções, queridos. Temos que ser guiados pela palavra de Deus. Temos que ser guiados por Deus. Segundo princípio, são só 3, fica tranquilo, irmão. Segundo princípio, para que você possa ver o cumprimento do propósito e o cumprimento da promessa na sua vida. Suporte o processo. Oh, aleluia, o irmão já até concluiu ali, que já entendeu. Glória a Deus. Suporte o processo, querido. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Ninguém nasce pronto, somos lapidados por Deus.
E geralmente é na pressão que somos lapidados por Deus. São os desafios e as dificuldades que enfrentamos que moldam o nosso caráter. Aí os irmãos falaram, misericórdia, aleluia. Querido, não tem como andar com Deus sem passar pelo processo de crescimento e de amadurecimento da vida cristã. Não tem como. Todos nós somos lapidados por Deus. Todos nós temos que passar pelo processo de Deus. Como é que um diamante vira diamante? Alguém sabe aqui? É um carvão de 300 mil anos, passa por uma pressão gigantesca que vira aquela pedra brilhante. Como é que uma pérola vira uma pérola? Pequenos grãos de areia que entram dentro daquela concha. E ali, com dor e sofrimento, vão crescendo e pela pressão, pelo tudo, viram a pérola. Como é que um crente vira um crente vencedor? Luta, problema, aflição, pancada. Ô irmão, é processo. Não tem como viver as promessas de Deus, ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, querido, sem passar por um processo. Não tem jeito. Jesus passou pelo processo, irmão. Jesus, para começar seu ministério, jejuou 40 dias. E o diabo ainda vem no último dia tentar tirar onda com a cara de Jesus. Mateus capítulo 4, versículos em diante, diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Satanás. Depois de 40 dias de jejum, querido. Estou falando de 4 dias não, estou falando 40 dias. Nós não aguenta 2. 40 dias de jejum e oração no deserto. Que Jesus ia iniciar o seu ministério. O diabo veio, você está com fome, transforma as pedras em pão. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema, de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, todos nós vamos passar pelo processo. Entenda algo, querido. Davi só se tornou rei depois que ele matou um urso, um leão, Golias, enfrentou o exército de Saul, sim ou não? Ele virou rei do dia para a noite? Foi não. Você acha que ele foi ungido num dia e virou rei no outro? Salvo me engano pela minha matemática, foram 17 anos, se eu não estou enganado. José do Egito estava lá, na casa do pai dele, tranquilo, teve um sonho, falou, eu vou ser um governador, vou ser alguém importante. Quanto tempo que durou isso? Muitos anos. Se eu não estou enganado, foram 14 anos. Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, de ti farei uma grande nação. Vai para fora, olha as estrelas do céu. Olha as estrelas do céu. Você consegue contar, Abraão? Falou, não. Pois é, assim será a sua descendência. Foi do dia para a noite? Não. A mulher dele era estéril. Os filhos dele que vieram depois, as mulheres eram estéreis. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mulher de Isaque era estéril, mulher de Jacó era estéril. E em todos Deus fez um milagre. E cumpriu a sua promessa. Todos passaram pelo processo. Ninguém ganhou nada de mão beijada, querido. E não quer dizer que nós vamos ganhar agora também, não.
Suporte o processo, querido. Porque depois que passamos pelo processo, querido, a vitória vem. Davi, num instante, era um pastor de ovelhas, derrubou Golias, que foi o primeiro processo, foi a faixa branca dele. Davi já foi para o exército. A vida dele mudou. Ele já ia casar com a filha do rei. A coisa para ele já estava diferente. Mas há um processo, meu irmão e minha irmã, que eu e você precisamos passar. Sabe por quê, queridos? Quem pula etapas, fatalmente, pode ser derrubado lá na frente. Sabe por que Deus te faz mais forte? Através do processo, através das lutas, tribulações e aflições que eu e você passamos, para que lá na frente você não tome a rasteira de um anão e caia. Para que você olhe para o gigante lá na frente e fale, isso aqui é fácil. Dá uma pedrada nele, ele cai, você sai e vai embora. Processo. Precisamos suportar o processo. Todos nós vamos passar pelo processo. Se for preciso, querido, Deus prefere te ferir do que te perder. Eu não sei você, mas eu já fui ferido. O que isso quer dizer, querido? Deus prefere te ferir do que te perder. Deus prefere permitir algo na sua vida que te deixe na presença de Deus, que faça com que você permaneça na presença de Deus, do que perder você. Por isso que muitas vezes Deus permite lutas, angústias e aflições na minha vida e na sua vida, para que a gente comece a orar mais, jejuar mais, nos chegarmos mais perto de Deus. Deus prefere te ferir do que te perder, querido. Porque Ele é seu Pai e Ele cuida de você. A palavra de Deus diz que o Pai só corrige aqueles a quem Ele ama. Isso quer dizer que Ele te ama muito e me ama muito, amém? Por isso, suporte o processo, querido. Este é o segundo princípio. Suporte o processo. Terceiro e último. Não deixe o seu passado te parar. O que isso quer dizer, pastor? Estou entendendo nada. Não deixe o seu passado te parar. Invariavelmente, queridos, na nossa vida, na nossa caminhada cristã e na nossa vida natural neste planeta Terra, quantos moram no planeta Terra? Quantos não vieram de Marte, de Vênus, de Plutão? Você é um habitante da Terra. Todos nós, na nossa caminhada, na nossa vida, passaremos por decepções, mágoas, problemas de relacionamento. Sim ou não? Sim. Mas aí, querido, tudo depende de como é que você vai reagir a isso. Como é que isso vai acontecer na sua vida? Porque todos nós vamos ser feridos, magoados, decepcionados por alguém, em algum momento das nossas vidas, ou em todos os momentos das nossas vidas. Mas depende de mim e de você, como é que nós vamos reagir a isso? Se nós vamos deixar isso nos parar, nos paralisar, deixar com que as decepções, com que as frustrações, com que os problemas de relacionamento nos paralisem e nos parem, ou você vai seguir em frente, querido. A vida invariavelmente, querido, vai continuar. Mesmo a despeito das
lutas, aflições, problemas de relacionamento. A sua vida e a minha vida, elas precisam continuar. Amém? E muitas vezes nós somos decepcionados, feridos, magoados. E aí você leva aquilo para o coração, querido, aquilo pode virar mágoa, ressentimento. E você guarda aquilo no seu coração, consciente ou inconscientemente. E a falta de perdão vai te paralisar. Vai fazer com que isso seja um empecilho para que você viva o propósito de Deus, para que você tenha comunhão com Deus. Jesus diz lá no Pai Nosso, vamos rezar não, vamos orar a oração do Pai Nosso aqui, para você entender. O que está escrito no Pai Nosso? Jesus ensinando os discípulos a orar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus continua e explica, depois da oração do Pai Nosso, se você for abrir a sua Bíblia, física ou digital, você pode abrir aí agora, a oração do Pai Nosso, você vai ver lá, os versículos a seguir, Jesus diz, aqueles que não perdoarem, não serão perdoados. A falta de perdão tira a sua comunhão com Deus. A mágoa ou o ressentimento te paralisam a sua vida, te impedem de viver o propósito de Deus e ver o cumprimento das promessas do Senhor na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, mas o fulano não merece o perdão. Não merece mesmo não. Assim como você não merecia o perdão de Deus e foi perdoado na cruz do Calvário por todos os seus pecados. Nós não merecíamos, mas pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Querido, a falta de perdão, a mágoa, o ressentimento, eu já fiz essa ilustração aqui 10 vezes, vou fazer de novo. É como se você tomasse um veneno aqui, ó. A mágoa, o ressentimento é como se você tomasse um veneno e esperasse o outro morrer. Quem entendeu a ilustração? É você tomar para si o problema, a mágoa, o ressentimento, e esperar isso acontecer, esperar um problema na vida do outro. É você que está tomando veneno, meu irmão. O problema vai ser com você. Ah, ele não merece. Você também não merecia o perdão de Deus e foi perdoado. Perdoe o mais rápido possível quem te ofendeu, quem te magoou. É uma decisão, não é um sentimento. Nós começamos a palavra falando, não viva por sentimentos, viva em obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus me manda perdoar, não é uma escolha. Jesus disse, se vocês não perdoarem os seus irmãos, vocês não serão perdoados. Você não tem escolha, meu irmão. Então eu vou decidir perdoar a semana. Não tem isso, não. Decida perdoar. Decida tirar tudo do seu coração. Amém? Deus tem algo novo, Deus tem algo sobrenatural para mim e para você. Deus quer ver o cumprimento da promessa. Deus quer ver os seus propósitos se cumprirem na minha vida e na sua vida. Mas é necessário algumas coisas, querido. É necessário que você não viva por emoção. É necessário que você perdoe a quem te ofendeu. Amém? É necessário que você suporte o processo.
Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 diz assim: para mim e para você, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ele já está surgindo. Vocês não o percebem, até no deserto vou abrir um caminho, e nos riachos, e abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. A primeira frase é a melhor de todas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, olho para o alvo. O primeiro texto que a gente leu, o texto base. O que a gente leu? Filipenses 3:13, desculpe. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Somos nova criatura, o passado ficou para trás.